Segurança dos óleos essenciais é o tema do Quinta 1206 de hoje. O Quinta 1206 é um projeto que eu tenho que toda quinta-feira, 12h06, eu libero uma aula aqui com um tema específico. E para você que não me conhece, o meu nome é Paula Siquara, sou aromaterapeuta formada no Brasil e na França. E hoje eu tenho uma turma de formação, eu tenho um curso de formação na plataforma Hotmart chamada Aromas com Você. Além do curso de formação, eu tenho um curso compacto para o uso no dia a dia. Então, se você estiver interessado, basta entrar no site aromascomvocê.com.br. Agora, se você que me acompanha aqui no Quinta 1206 sentiu falta de algum tema, pode colocar aqui no comentário que eu vou estar trazendo este tema para nossos encontros de quinta-feira, tá bom? Então vamos lá, falar de segurança dos óleos essenciais. A toxicidade e os riscos do emprego dos óleos essenciais ainda não é muito clara. Não existem muitas publicações ao redor desse assunto. Mas quando a gente compara com moléculas de síntese medicamentosa, a gente observa que o risco dos óleos essenciais é baixo, tá? Bom, quais são os riscos que a gente enxerga e quais os problemas que as pessoas vêm tendo ao utilizar os óleos essenciais? Quando você observa um resultado ruim em relação ao uso do óleo essencial, ou um problema, né, de alergia ou de toxicidade, é porque geralmente houve o mau emprego dos óleos essenciais, o uso abusivo que pode levar à intoxicação, a um quadro de intoxicação, né? Então a gente tem que lembrar que os óleos essenciais, eles devem ser utilizados em doses terapêuticas, né? Em doses terapêuticas, o risco é quase zero, exceto para administração cutânea. Lembre-se, os óleos essenciais são potentes e concentrados. Então você não precisa utilizar um monte, né? Você tem que saber utilizar a diluição correta conforme o seu objetivo terapêutico. Bom, o primeiro risco que eu levanto aqui, até porque um dos grandes problemas do óleo essencial é na sua questão de pele, o primeiro risco é a fototoxicidade. O que é a fototoxicidade? O uso de alguns óleos essenciais, eles têm um comportamento, né? Eles têm uma presença de uma molécula que os tornam fotossensibilizantes. E fotossensibilizante significa que causa uma hiperpigmentação na região, né, da pele ao entrar em contato com o sol, né, na exposição ao sol. Mas aí, Paula, eu usei laranja e andei até meu carro e tal, será que me queimou? Não. Uma curta exposição ao sol não irá induzir a fotossensibilização, tá bom? Então, assim, você não precisa arrancar os cabelos, né? Porque você fez uma massagem com laranja doce e andou até a outra rua ali para pegar seu carro e pegou o sol. Não é assim, tá bom? Mas você tem que se abster-se de expor ao sol ao utilizar os óleos essenciais que possuem, que são fotossensibilizantes, né? No período de pelo menos de 6 a 8 horas após a administração cutânea desses óleos na sua pele, tá? Existe algum ponto positivo por eles serem fotossensibilizantes? Existe. Por eles serem fotossensibilizantes, o ponto positivo é que eles estimulam a melanina. Por isso, esses óleos essenciais muitas vezes fazem parte de formulações de cosméticos para a pele,
tá? Então, para uso noturno, ele é um excelente aliado para uniformizar o tom da pele, tá bom? Então, eles são ativadores de bronzeamento, por isso são excelentes. Então, quais são as moléculas químicas que estão presentes no óleo essencial que podem causar essa fotossensibilização? São as moléculas de cumarinas, que são conhecidas como furanocumarinas, mas também tem as pirocumarinas. As mais comuns são as furanocumarinas, tá? E onde estão esses furanocumarinas, Paulo? Estão na casca dos óleos essenciais extraídos dos cítricos, né? As frutas cítricas fornecem os seus óleos essenciais na sua casca. Então, quando você pega lá o óleo essencial de laranja doce extraído por prensagem a frio, ele vai ter esta molécula fotossensibilizante que pode queimar a sua pele ao se expor ao sol por longo período, tá bom? Então aí a gente tem o limão siciliano, a laranja doce, a mandarina, a laranja amarga, a tangerina, tá? Além desses cítricos, a gente também encontra essas moléculas fotossensibilizantes na quela e na angélica raiz, tá bom? Aí existem algumas marcas que comercializam os óleos essenciais livres de furanocumarinas. E aí você vai ver lá, né? Eles utilizam a sigla LFC. Bom, o que significa isso, Paula? É o seguinte: quando você pega a fruta para extrair o óleo essencial, geralmente você faz por prensagem a frio. Mas quando você faz por destilação, o calor da destilação já faz com que as moléculas de furanocumarina não vá para o óleo essencial. Então, os óleos essenciais livres de furanocumarina são aqueles óleos que foram destilados das cascas das frutas que eu citei aqui, tá bom? Um outro problema dos óleos essenciais quanto à sua segurança, risco, é a sua causticidade na pele e nas mucosas. Quando puros, eles causam, né, uma alergia, eles são dermocáusticos. E quem são os dermocáusticos, Paula? São os óleos essenciais ricos em aldeídos aromáticos e fenóis aromáticos. Quem são os óleos essenciais ricos em fenóis? São aqueles geralmente extraídos de tempero, digamos assim, tá? Então vem o cravo, a canela, a johan, o tomilho, tá? E quem são os ricos em aldeídos? Por exemplo, a canela casca é um óleo essencial rico em aldeídos, tá bom? Além desses dermocáusticos, e você tem que estar sempre utilizando os dermocáusticos da sua forma diluída, tá certo? Um outro risco são aqueles óleos essenciais que são irritantes de pele, o que é diferente de dermocáusticos. Por quê? Porque os dermocáusticos são aqueles que ao passar na pele, ele causa causticidade, ele agride a pele, tá? Os irritantes, né, de pele são aqueles que ao usar por um período maior, ele pode causar uma sensibilização de pele, uma irritação de pele. Então ele não tem caráter cáustico, mas ele pode se tornar irritativo, tanto de pele quanto de mucosa. E aí eu recomendo usar em proporções sempre diluídos, tá? Mas eu sempre recomendo utilizar ele em períodos de tempo. Então a gente usa muito o termo janela terapêutica na aromaterapia, que é
Você usar o óleo essencial durante um período X e fazer uma janela, por exemplo, de uma semana sem utilizar aquela formulação, aquele óleo essencial, tá? E quais são os irritativos de pele? O eucalipto citriodora, o capim-limão, a citronela, o manjericão, a verbena-limão, o abeto prata, tá? Esses são óleos essenciais que são irritativos de pele e de mucosas, tá bom? Mas se acontecer de você ter uma alergia, o que você vai fazer? Como a sua reação alérgica de pele foi ocasionada pelo óleo essencial, você tem que pegar o seu óleo vegetal que você usou para diluir o óleo essencial e jogar sobre a pele. Não adianta jogar água, tem que jogar óleo vegetal, tá bom? Então, beleza. Só que assim, Paula, mas eu não sei se eu sou alérgica. Então, antes de utilizar, eu recomendo fazer o teste de alergia. Faz o teste de alergia aqui na dobra do braço, assim, tá? E espera se a pele vai responder com alguma irritação, com alguma coceira, com alguma vermelhidão, tá? Se ela responder, você vai passar óleo vegetal puro no local, tá bom? E se a irritação realmente ficar empolada, alguma coisa assim, sempre passar e não usar aquele óleo essencial durante não. Recomendo até substituir o óleo essencial recomendado, tá certo? Um outro risco que tem registros, né, dos óleos essenciais é sua neurotoxicidade. As moléculas consideradas neurotóxicas são da família de cetonas terpênicas. E a gente tem que ter cautela em utilizar em pessoas, né, com históricos e a gente fala em bioterrenos nervosos fragilizados, né? O que significa isso? Pessoas que têm já uma disfunção neurológica. Então, pessoas que têm uma disfunção neurológica, a gente evita de utilizar os óleos essenciais ricos em cetonas. A principal dela é a cânfora. Paula, o óleo essencial de lavanda brasileira, de lavanda francesa, eu tenho um aqui com cânfora 1%, 2%. Nessa quantidade não é problema. O problema é quando é acima de 15%, mais ou menos, de cânfora, tá certo? Então, o óleo essencial, por exemplo, de cânfora, o alecrim quimiotipo cânfora, a sálvia dalmaciana. Então, alguns óleos essenciais que são ricos em cânfora, a gente não recomenda utilizar para pessoas que já têm uma disfunção neurológica. Principalmente, além da disfunção neurológica, não é recomendado utilizar em gestantes, tá bom? Por quê? Porque gestantes, ela tá, principalmente nos 3 primeiros meses, tá num processo de formação, né, de todo o sistema da criança, de todo o sistema neurológico da criança. E a gente não é recomendado, né, na aromaterapia, a gente utilizar os óleos essenciais nos 3 primeiros meses de gestação. Depois dos 3 primeiros meses, a gente até utiliza, mas com um objetivo terapêutico, tá? E depois, usando com objetivo terapêutico, a gente evita de utilizar, né? No caso, eu não recomendo os óleos essenciais considerados com potencialidade neurotóxicas, tá bom? Bom, então a gente tem que tomar cuidado ao administrar esses óleos essenciais,
não só com pacientes neurologicamente afetados. A gente tem que tomar cuidado com gestantes, lactantes e bebês, tá? Bom, a gente era isso que eu queria falar hoje no meu Quinta 1206. Foi assim, velocidade 10, 20, sei lá, né? Mas lembrando, quanto à segurança dos óleos essenciais, existe um parágrafo escrito no livro do Robert Tisser que eu acho muito interessante fazer a leitura dele. Olha o que ele fala, hein? As coisas não são tão graves quanto possam parecer, mas temos de nos manter dentro de uma margem de segurança. Mesmo o mais tóxico dos óleos essenciais, mesmo o mais tóxico dos óleos essenciais não é prejudicial em somente uma ou duas pequenas doses e são menos tóxicos em geral do que algumas drogas farmacêuticas, seguindo-se as diretrizes de segurança, que são muito simples, não há riscos de danos à saúde. Esse parágrafo foi tirado do livro do Robert Tisser, né? E eu insisto em falar, a diferença entre remédio e veneno é a sua dose. Então, saber utilizar os óleos essenciais conforme o objetivo terapêutico faz com que você tenha resultados, resultados efetivos, né? E com segurança. Porque as pessoas querem utilizar óleos essenciais todos os dias, todas as horas, todo momento. Mas não é assim. A gente tem que usá-los conforme o objetivo terapêutico. E por muitas vezes, às vezes você nem precisa de óleo essencial, porque você tá bem. Então, não precisa. Não vou usar, tá bom? E tem outra, né? A gente precisa usá-los de maneira consciente. Os óleos essenciais, eles são extraídos de plantas aromáticas e em cada frasco daquele você extrai de muitas plantas aromáticas. E para a gente manter a aromaterapia num patamar de sustentabilidade, é importante a gente entender, né, o uso seguro e consciente dos óleos essenciais. Se você gostou do meu Quinta 1206, velocidade 220 volts hoje, manda um joinha para cima. E se ficou alguma dúvida, escreve aqui no comentário. E também se quiser elogiar, eu vou gostar também. Escreve no comentário que eu te respondo. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada por estar comigo nas quintas-feiras, todos os dias, nos meus Aroma Minuto, meu Aroma Tips, tá? E para você que gosta do meu conteúdo, da forma que eu explico, toda semana eu envio para minha lista de e-mails uma carta aromática. E se você não está recebendo essa carta aromática, se inscreva na minha lista de e-mails. Basta acessar paulaciquara.com.br. Você se inscreve na minha lista de e-mails e receberá a minha carta aromática toda semana, com os conteúdos que eu abordo na semana. E pode ter certeza, sempre tem um conteúdo que a gente fala, caraca, era isso que eu estava precisando. Tá bom? Beijo e uma boa semana pra gente.